Tá, Baruch Hashem. Bendita sois vós, porque o universo por pode ser criado. Vamos lá. No nosso encontro anterior, nós tínhamos terminado de falar sobre os animais e o início da criação do homem. E daí eu trouxe de forma resumida, né, o porquê que é trazido a imagem de Deus, certo? Por que é trazido a imagem de Deus? O verso ficou assim, ó. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem. Vem Urashi, ele conta para nós o seguinte. É o verso 26. Não sei se você está acompanhando igual aí. É, do 1. Cadê? Isso. Baruch Hashem. E diz: façamos o homem à nossa imagem. Aí vem Urashi e diz aqui, ó. De que aprendemos a modéstia de Deus. Uma vez que o homem foi criado à semelhança dos anjos. Aí eu tinha explicado no conteúdo anterior por que o Urashi fala semelhança dos anjos. Porque uma das categorias, das 10 categorias principais de anjos que existe, é chamado de Elohim. Então, façamos, na verdade está falando de Sela Elohim, a imagem, né, o molde de Elohim. Então, na verdade, esse Elohim aqui, como o Urashi traz, não é Deus, e sim anjos. Isso poderia causar que os anjos tivessem inveja do homem. Assim Deus os consultou. E essa ideia do Urashi de falar que os anjos poderiam ter inveja do homem, o que acontece? Ela faz parte da Torá oral. E de alguns versos do livro de Iov e tudo mais, onde fala que, livro de Jó, que fala que Deus não esteve tão contente quando ele criou o homem com os anjos. Que alguns desses seres, na verdade, eles não aceitaram a criação do homem. Então, sim, nem todos eles concordaram de imediato com a criação do homem. Por quê? Porque o homem ele é capaz de desviar-se da sua função, da sua missão, coisas que os anjos não são. Então, para um anjo, ele tem a missão dele, sem livre-arbítrio, e ele mantém aquilo estreitamente. Um anjo não sabe profanar o nome de Deus, mas o ser humano ele faz isso mesmo sem saber. O anjo ele nem conseguiria, mas o homem mesmo sabendo que a profanação do nome de Deus ainda poderia fazer no momento de rebeldia. E isso, falando no contexto angelical, parece um absurdo. Dizer que uma criatura pode existir e profanar a Deus, humilhar a honra de Deus, ou simplesmente ignorar a presença de Deus. É o que a gente vê no mundo hoje em dia. Então, quando fala que esses seres, e mais para frente na Torá vai aparecer várias menções sobre isso, esses seres eles não estiveram muito recíproco com a criação do homem, é justamente nesse ponto. A gente vai rever esse ponto muito no livro de Êxodo, quando a Hashem vai dar a Torá para o judeu, também houve um confronto. Os anjos não queriam entregar a Torá. E Moshe teve até que brigar para ter a Torá. Ele teve que lutar para ter a Torá. Isso é mais parte oral da Torá, né? Mas a gente consegue pegar algumas alusões também na parte escrita, de forma bem clara. Então, não uma coisa nova, tá? Então, existiu sim. Porque para o anjo, a missão dele é tudo. Para o ser humano, a missão dele é algo relativo. Depende do humor dele, da alegria dele. Se ele está bem, ele faz. Se ele não estiver bem, quem sabe? E isso que a gente tem que se trabalhar. Não ter essa tendência nos controlando. Ter essa tendência dentro de nós é o objetivo da criação do homem. Deixar isso nos controlar, ao contrário. Então, a ideia de amor a Deus começa a nascer nessa explicação do Rashi. Porque amor a Deus. Me diz aí, o que é amor para você? Vai ficar mais fácil. Amor. Ixi. Pode falar, não tem medo.
Não, mas ter uma empatia, né, pela pessoa, uma mãe mesmo, né? Você sentir a dor do outro, isso é amor também, eu acho. Certo, você falou bonito, a dor. Então o amor ele está numa mistura de prazer e dor. Mas prazer e dor são opostos. Então o amor ele é um oposto do outro. O amor é um paradoxo. Por isso que é tão difícil explicar o amor. Fala uma pessoa seguinte para ela, olha, é o seguinte, defina amor para mim. Complicado, como é que se define amor? A gente brinca com metáfora, a gente fala, olha, o amor desse é maior do que o amor daquele. O amor que eu sinto por uma planta, não que eu não ame ela, é menor do que o amor que eu sinto pelo meu cachorro. E é menor que o amor que eu sinto pela minha esposa. O amor que eu sinto pela minha esposa, né? Por mais que ela é algo incrível e domina toda a minha vida, né? Mas mesmo assim, em todas essas questões que eu estou falando de amor, vejo o contrário que existe aqui. É que, ao mesmo tempo que eu tenho prazer em estar com esses exemplos que eu dei de amor, eu tenho vontade de controlá-los. Eu não enxergo a minha planta maior do que eu. Nem enxergo a minha esposa maior do que eu. De certa forma, eu não estou falando de machismo e nem feminismo, mas de certa forma, amor, ele é algo ambíguo. Onde você tanto deseja ser aquele que vai se doar para a pessoa, mas como também você tem uma certa restrição. Por isso que fala que amor é justamente um tipo de loucura. Porque essa é a melhor definição de amor mesmo. O amor, você está praticamente, como que falo, doente. Amor é quase uma doença. Porque você para de viver para você para viver pelo próximo. Mas ao mesmo tempo que você vive pelo próximo, você não aceita o próximo ter liberdade de fazer qualquer coisa. Mas ele tem a liberdade dentro dele. E aqui começa a gente entender o que é essa construção do homem, que eu prometi na outra aula. O próximo ter liberdade. Por exemplo, a minha esposa ela tem a liberdade de andar, de ir e vir. Mas eu não aceitaria, por exemplo, ela dar um abraço num outro homem. Mesmo que seja só um beijinho no rosto. Oi, boa tarde. Eu não vou gostar. Ao mesmo tempo que eu quero o bem desse ser, que eu quero que ele desfrute de uma autonomia, de prazeres, eu quero mantê-lo restrito e aprisionado em certas cláusulas que eu imponho na minha própria definição de amor. Então, na verdade, amor ele é uma doença, porque não existe nada mais egoísta do que amar. Amar, você nega a sua própria existência, como a Julieta. Você nega a sua própria existência em prol do próximo. Se precisar trabalhar ao ponto de ficar doente, você faz. Se precisar fazer hora extra para conseguir comprar o presentinho dela, você faz. É amor. Você quer agradar ela. Ao mesmo tempo, você não dá liberdade para ela fazer tudo. E ao mesmo tempo, se fosse a liberdade de fazer tudo, não seria amor? Porque amor é você definir para outra pessoa, e esse é o que a geração de hoje não entende, e por isso que esse casamento não deu certo. É definir para outra pessoa quais são os limites que ambos vão seguir. Tanto o seu cancelamento você não vai fazer com outras pessoas, aquilo que aquela pessoa não quer fazer com você. Então, amor não é dar liberdade com a pessoa, é dizer para ela que ela tem liberdade, mas para continuar esse amor, ele tem que abdicar da liberdade. Você, na verdade, está dando liberdade para ele, para ela, dizer o seguinte: eu não quero a minha liberdade. O amor é isso. Você está se doando em serviço do próximo, mas a escolha dele para continuar essa relação, para ter um relacionamento, é literalmente o próximo não ter nenhuma liberdade
que inflija os seus valores. Então, se eu não vou na balada, é lógico, né? É claro que ela não pode ir. Se eu não toco numa mulher, é claro que ela não pode tocar em um homem. Se eu não dou beijinho no rosto, é claro que ela não pode dar beijinho no rosto. Então, na verdade, a única escolha que existe no amor é você escolher não ter mais escolha. Porque se você é solteiro, você pode fazer tudo isso. E aqui é claro que eu estou dando exemplo de homem e mulher aí fora, no mundo secular, não para nós não tem isso mesmo, porque nós aderiu a Torá. Mas aqui nós estamos vendo isso na construção do homem. E vendo isso no recebimento da própria Torá. Por que Deus está criando o homem? Para receber a Torá. Então o objetivo da criação do homem é porque Deus quer ser amado. E o objetivo da Torá, e o objetivo do homem ter livre-arbítrio, é para que ele possa escolher ter o amor de Deus. Como assim? Ele precisa escolher a Torá. Ele precisa escolher não ter mais liberdade. A abdicação da liberdade é a criação de uma relação amorosa. Entendeu porque eu chamei de loucura? E não é só eu que chamo. Os romanos também chamavam. Né? Inclusive, a palavra paixão e a palavra patologia vem de pax, que é, em latim, amor. Então, doença que é patologia, é a mesma relação de paixão, que é o autocancelamento das suas vontades pelo próximo. Então, aqui nós aprendemos o seguinte, o Urashi, ele está abrindo um leque aqui para nós, que é o seguinte, por que Deus está criando o homem? Deus está criando o homem porque ele quer ser amado. E por isso que no Shinhashiri, o livro do Cântico dos Cânticos, ou traduzido nas versões cristãs como Cantares de Salomão, diz o seguinte. Não acordeis no amor, ó filhas de Jerusalém, até que eu queira. Aí você falou o seguinte, tá bom. Quem é que está falando isso? De cara não é um homem e uma mulher. Filhas de Jerusalém são aqueles que são, como falam, que são ligados a Jerusalém, ligados a Sião, ligados à Torá, as outras nações. E para alguém estar ligado a Jerusalém, na verdade nós não estamos falando de amor entre o homem e a mulher, mas sim de amor a Deus. Então quem está dizendo isso não é o rei Salomão. O rei Salomão apenas está dizendo o que Deus está dizendo. Então, o Shinhashiri não é um poema feito por uma mulher, e sim um poema de Deus falando com a humanidade. E é isso que quer dizer. Minha amada, minha pomba, minha irmã. Por que minha irmã? Porque num relacionamento, o que acontece é o seguinte, num relacionamento entre um homem e uma mulher, ele não é verdadeiro se tiver só prazer. Se tem só prazer, não é verdadeiro. Isso é falso. Daqui 1 ano e meio, esse prazer acaba, o relacionamento acaba junto. Por relacionamento ser verdadeiro, no judaísmo a gente vai aprender uma outra palavra. Adão conheceu Rava e teve filhos. Conhecer. 2 irmãos se conhecem. Cresceram juntos, estavam ligados. Eles se conhecem. Então, quando a Torá fala para nós que Deus falou minha irmã, quer dizer que um conhece o outro. Nós conhecemos Deus através da vontade escrita em mandamentos. O que é o mandamento? A vontade de Deus. O que é os estatutos? São os desejos do esposo para com a esposa. E as ordens que estão ali, as ordenanças que estão ali, você entende? São literalmente as situações adversas que nós temos que ter um comprometimento, um kavod, uma honra para com o nosso marido, Deus. E essa é toda a expressão do porquê que a Torá ela não está contando a ordem da criação. E sim, ela está literalmente contando o porquê Deus está criando o ser humano. Qual é o objetivo do ser humano? Receber a Torá. Por quê? Porque o objetivo da Torá é conhecer a Deus. E por que isso é importante? Porque o objetivo de conhecer é que você pode amar. Então tudo bem, pode ter alegria, pode ter esse prazer, pode ter tudo, mas precisa ser algo que seja duradouro. Eterno, precisa ser algo que seja algo que se conheça. E aqui Bimrashi continua para nós.
Ele fala o seguinte: e quando ele julga os reis, também se aconselha com as suas falanges celestiais. Vemos no caso de Ahav, a quem disse Minha, vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o exército do céu estava diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Isso está em livro de Melahim Aleph, Reis 1, capítulo 22, verso 29. Será que, por acaso, os conceitos de direita ou esquerda se aplicam a ele? A passagem significa que os anjos que estavam à direita, estavam defendendo a os anjos que estavam ao lado esquerdo, eram os que acusavam. Igualmente, com o decreto dos anjos e com a palavra deles, determinou a sentença. Isso está em Daniel, capítulo 4, verso 14. Nesta passagem também, ele aconselhou-se com a sua corte celestial e pediu consentimento. Ele lhe disse: entre os seres celestiais existem seres à minha semelhança. Se não houver nenhum ser criado à minha semelhança nos mundos inferiores, haverá ciúme entre as criaturas. Isso já é Torá oral, Tachanun, Shemot 18 e em Bereshit Rabá 8, 11 e 14, 13. E agora o Urash ele conta o seguinte para nós. A realidade é que Deus ele cria cima e repete cima embaixo. Cria céus e repete céus na terra. Então, da mesma forma que ele colocou na Torá, por exemplo, que o homem deve aconselhar-se com o juiz, que o homem deve, ser... A mesma forma Deus pratica lá em cima. Não é que existe uma lei na Torá que Deus não está cumprindo. Como se fosse aquele, acho que não sei se é Aristóteles, agora eu vou errar se eu falar o nome. Que ele falou o seguinte, faça, né, aquilo que eu digo, mas não o que eu faço. Ele estava dando exemplo de moral e tal, e de repente os alunos dele vão lá e pegam ele numa casa de prostituição. E aí eu pergunto para ele, como você, um homem tão intelectual, tão sábio, ele fala o seguinte, olha, lá eu sou filósofo, aqui eu sou fulano só. Lá eu sou uma coisa, aqui eu sou outra. Na Torá não existe isso. Não existe aqui a gente se comporta de um modo e lá fora a gente se comporta de outro. Da mesma forma, não existe também que Deus ele dá uma ordem que ele mesmo não cumpre. Então, da mesma forma que existem os mandamentos da Torá para o homem com outro homem, é dessa forma também que Deus trabalha lá em cima. Então, tudo que tem aqui embaixo não passa de uma repetição de algo que já está lá em cima. A gente vai ver isso, muito, várias vezes. O livro de Shemot, isso vira, uma regra. Né? Tudo, a Hashem mostra primeiro lá em cima, já estava pronto. E Moshe só repete aqui embaixo. O cheque, já estava lá em cima. Moshe pegou e repetiu. Como fala, o tabernáculo, né? O Mishkan. Moshe olhou lá em cima, aqui embaixo só repetiu. Os utensílios, a menorá, a própria arca, né, a arca da aliança, tal. Tudo Moshe viu lá em cima, repetiu aqui embaixo. Não tinha algo que já não estava pronto lá em cima. A gente vê isso, é uma decorrência. Já na verdade, a única coisa que é verdadeira é que primeiro algo existe lá em cima, depois ela existe aqui embaixo, e para finalizar, algo lá em cima é destruído, e depois aqui embaixo esse mesmo objeto é destruído. Então esse mundo é apenas um reflexo. De verdade, não que Deus mentiu para nós, mas nós não existe. Nós somos apenas o fruto da vontade
e da força do Criador. Não literalmente seres individuais separados, como fala, entidades separadas de Deus e tudo mais, como se acreditam aí fora. Bem, o texto continua e ele fala o seguinte para nós. Mesmo que os anjos não auxiliaram em sua criação do homem, e dá uma oportunidade para os hereges desvirtuarem a interpretação, mas a utilizando no plural como base de suas heresias, a Escritura não se absteve de ensinar qual deve ser a conduta adequada e a importância do traço da humildade, mostrando que uma pessoa grande deve consultar-se e receber permissão de um menor. Se tivesse sido escrito, farei o homem, não haveríamos aprendido que ele que estava falando com o seu tribunal, mas consigo mesmo. E a resposta com a refutação para os hereges está escrita logo a seguir. E Deus criou vrá o homem. E não está dito, e criaram vreu Bereshit Rabá 8, verso 9. Então, no próximo verso em seguida, né, a própria Torá vai falar assim, não, Deus criou o homem. Não tipo que eles criaram o homem, no plural. Não, Deus criou o homem sozinho. Então, a ideia aqui é a ideia primordial que o Urash trouxe, que foi o tal do molde. Então, no molde de Deus, o homem foi criado. Ou no molde de Elohim, para ficar mais fácil de entender, o homem foi criado. Então quer dizer que, para ficar fácil de explicar, eu vou usar um Midrash. O Midrash diz o seguinte, que Deus pegou em todos os anjos, você entende? De todos os anjos, uma parte deles, e colocou dentro do ser humano. E assim o ser humano é criado de todos os anjos. Da mesma forma, de todos os mundos, como está escrito na Torá, de todo o mundo, ou seja, tem acho que esse aí não é o Midrash Rabá, acho que esse é Zohar, que ele fala o seguinte, que Deus pegou de todos os cantos da terra, e colocou no homem. Não querendo dizer que Deus pegou de todos os tipos de terra, e sim querendo dizer que Deus pegou de todos os tipos de mundo. E aí isso vai ficar claro de que o homem foi construído não só de toda a terra, de todos os quatro cantos da terra, para que também ele possa ser sepultado e a terra aceite ele em todos os quatro cantos do mundo, como também de todos os anjos. Isso significa que o homem também é capaz de trabalhar com todos os tipos de força. E que a capacidade dele, como está escrito, acho que é Levítico 32, que fala que a porção de Deus, depois eu vejo, que a porção de Deus, uma porção de Deus está no homem. A porção de Deus é o ser humano, o homem. Uma porção de Deus está no homem? Aí a gente fala assim, é impossível. Deus é infinito, o homem é infinito. Como é que tem uma porção dele? Tem uma porção de Deus dentro do homem, porque o homem se espalha por todos os mundos. E assim completa lá em Deuteronômio, onde fala que o homem ele ocupa toda a terra, ou seja, todos os tipos que estão na terra também está dentro do homem. É uma alusão, não literal. Como também, como está escrito no Zohar, que o corpo de Adão ia do chão até os céus, do chão até o mais altos céus. Querendo dizer que a alma do ser humano, ela ocupa todos os tipos de mundo, porque todos os mundos foi colocado no homem. Então essa é a intenção. E não literalmente a gente seguir na forma literal de certos pontos, quando na Torá não está falando de literal. A gente é uma fração da alma de Adão também? Todo mundo? No judaísmo a gente trabalha muito com centelha. Centelha. Ele fala que a gente é uma centelha divina, uma centelha de Adão. Ou seja, a gente estava dentro do corpo de Adão. A gente vai explicar isso mais para frente quando falar do que as pessoas chamam de o pecado e tal. Na realidade, pecado a gente não vamos encontrar, mas a gente vamos sim encontrar que houve alguma coisa ali que ela não era positiva.
Mas vamos chegar lá. O seguinte aqui vem dizendo o seguinte. Quando a Torá ela fala, eu vou até ler o versículo porque faz tempo que a gente não lê, pode ser que a gente esquece, né? Então aqui, ó. Façamos homem a nossa imagem, como nós, e que domine os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais, toda a terra, e todas as criaturas rastejantes sobre a terra. Deus criou o homem no seu molde. E agora fica interessante. Porque quando fala a nossa imagem, né, a forma do Criador, que a gente já explicou, mas é dito o seguinte. Bem aqui, ó. Vamos lá. Ó. Façamos o homem a nossa imagem. E depois diz, aqui, ó. Deus criou o homem no seu molde. Ou seja, primeira coisa, Deus criou o homem no seu molde. Quando fala Deus criou o homem no seu molde, nós precisamos entender que é na forma do divino, dos seres divinos, o homem foi criado. Esse é o ponto aqui. O molde, agora aqui é outro ponto. O molde para criá-lo à imagem de Deus. Se a gente entender os dois versos como o mesmo, fica redundante e perde o sentido. Por que a Torá está perdendo colocando adjetivos de forma diferente, simplesmente para explicar a mesma coisa? Porque não é a mesma coisa, não está sendo redundante. Toda vez que a Torá traz alguma coisa que parece redundante, tem certeza que tem dois conceitos ali e não um só. Então, o primeiro é, da forma dos seres superiores, o homem foi criado. O molde para criá-lo à imagem de Deus. E é isso que significa esse verso. Então, Deus criou o homem no seu molde. Ou seja, Deus criou o homem na forma dos seres superiores, dos Elohim. E o molde para criá-lo, e a forma para criar, e esta é a forma para criá-lo à imagem de Deus. Ou seja, para que o homem seja também algo elevado, grande, capaz, como Deus é capaz de enxergar todas as variações, as diferenças e as forças e tudo mais, diferença entre homem e animal nesse caso, é literalmente ser a imagem desses seres superiores. E por isso que o Urash tinha trazido no comentário dele que já existia a forma de Deus lá em cima. Mas aqui a gente aprende outra coisa. Como nós, capaz de compreender e discernir. Quando fala aqui que Deus criou o homem como nós, façamos o homem como nós. O que é isso como nós? Como nós é a capacidade de discernir. Porque somente os seres superiores conseguem enxergar de cima. A ideia de alguém que está em cima. Imagina que tem um labirinto aqui embaixo. Se você está em cima, você consegue tanto enxergar todas as entradas, como você consegue enxergar todas as saídas. E todos os caminhos que são paralelos a isso, que são sem saídas, de cima você consegue ter uma imagem total. Essa é a capacidade do discernimento das coisas, que é dita nesse texto que é dado por Deus. Então aqui a gente aprende o seguinte, o livre-arbítrio não veio com o fruto do conhecimento do bem e do mal. A criação do homem já trouxe livre-arbítrio. E tem muita gente que não, pensa, porque eles não tinham livre-arbítrio. Não, claro que tinha. Deus deixou uma escolha para eles, livre-arbítrio. Você pode comer ou não. Se o livre-arbítrio não é o fruto é isso daqui. Você entende agora? Então, por isso que a gente fala, lá na frente a gente fala o seguinte, não tem como entender a Torá sem os comentaristas. Porque senão a gente vai falar, o fruto que deu o livre-arbítrio pro ser humano, o ser humano era que nem um animal, não tinha livre-arbítrio, agora ele tem porque ele comeu do conhecimento do bem e do mal. Não, o conhecimento do bem e do mal não é o livre-arbítrio. O conhecimento do bem e do mal não tem nenhuma relação com o livre-arbítrio. E esse é o ponto aqui. Então, criado à imagem dos seres superiores, dando capacidade de discernir. E por isso que deixa uma árvore lá e fala para ele, olha, você tem uma árvore aqui na frente. Você pode comer ou não, mas não coma. Porque se você comer, você vai morrer. Que a gente vai ver agora, mais pra frente, né? Mas vamos lá. Isso aqui é só pra gente se adiantar e começar a construir o ser humano na forma que a Torá exige. Ou seja, não é algo posterior. Deus criou o ser humano completo, perfeito.
Essa é a palavra mais bem colocada. Porque aqui nós estamos vendo um anjo. É um ser perfeito. Ele tem capacidade de discernir. Ele controla todos os animais. Quer dizer que ele controla os instintos animais. Ele tem a capacidade de ser superior. Não só de simplesmente saber pescar. Não é isso que Deus está dizendo. Porque a gente está falando que esses animais também não são físicos. Então, todos esses animais estão dentro do homem, estão dentro do controle do homem. E daí vem o seguinte, que domina os peixes, em hebraico, vairdu. Esta expressão engloba o significado de domínio e de subserviência. Se ele merece, ele reinará sobre os animais selvagens e sobre o gado. Se ele não merece, ele se tornará subserviente a eles. E eles dominarão sobre ele. Bereshit Rabá 8:12. Olha só que interessante. E aqui a gente vai entender uma coisa que está lá no Shema Israel, que fala o seguinte: você amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas em hebraico está no plural, de todos o seu coração. Como se tivesse dois. Porque a ideia aqui dizia o seguinte: existe o Yetzer Hará e o Yetzer Tov, o instinto mal e o instinto bom. E por isso que aqui a letra, a forma, a palavra que aparece, Veirdu. Veirdu, o Urashi bem explica isso daqui, depende de como ele está, como que está o status dele. E quando o Urashi explica isso, ele já está trazendo de novo uma alusão do que nós já explicou, que já tem livre-arbítrio. Ou seja, depende do status dele. Você vai ser capaz de dominar ou não. Não é uma sentença, você só vai ser capaz de dominar. Isso é outra palavra em hebraico. Aqui é dual. Você pode ou não dominar. A Urashi vem e ele acrescenta. Se você merecer, você domina. Se não, não. Já que esse pode ou não, é mais ou menos. Né? Então, mais se você tiver certo e menos se tiver errado. Você vai dominar ou ser dominado por ele. E por isso que lá fala de todos os seus corações. Porque nós temos que amar a Deus com os dois corações. Com tanta nossa parte que a gente quer realmente se conectar com Ele, quanto aqueles desejos que geralmente a gente não é um desejo que a gente lembra dele naturalmente. Mas que através da Torá a gente pode trabalhar isso em prol dos mandamentos, em prol da mitzvah. E por isso que vai ter tantas mitzvahs relacionadas com dia a dia, cotidiano, relação com o próximo. Porque se a gente consegue, por exemplo, honrar o pai, honrar a mãe, tratar bem a esposa, honrar a esposa, amar, então a gente estamos levando esses desejos em prol da mitzvah. Até mesmo a relação sexual, que parece alguma coisa tão material, em prol da mitzvah, em prol do mandamento, tanto de procriar quanto de alegrar a esposa, são dois mandamentos que dizem no Torá. Existe o mandamento de se alegrar a esposa. A esposa, ela tem que estar satisfeita. Como também existe o mandamento de você procriar. Quando você faz isso, tanto para alegrar ela como para procriar, você está fazendo em prol do mandamento, agora não é um desejo simplesmente por ser um desejo. Não um desejo animal, simplesmente de reprodução, de acasalamento, uma coisa baixa, animalesca. Não, agora é uma coisa elevada. Você conseguiu pegar o seu mau instinto e trabalhar ele para Hashem. E é por isso que vem a Torá e ela usa justamente a palavra veirdu. Veirdu significando talvez. Ele pode ou não controlar. Aí o Urashi vem e explica. Por que essa palavra e não outra? Porque não é uma palavra de afirmação. Ele vai controlar. Como está no português para quem lê, pensa que o homem vai controlar. E não. Não. Talvez ele controle. Por isso que eu estou falando, não é sobre pescar. Não é sobre saber caçar. Ah, ele está superior aos animais porque ele caça. Não, ele pode ser controlado pelos animais. Isso não tem a ver com habilidade física, isso na verdade tem a ver com habilidade emocional. Então aqui a gente está falando o seguinte, mesmo o homossexual ele consegue cuidar dessa natureza, ele consegue suprimir esse animal interior dentro dele que tem essa capacidade de ter essa tendência. Ele consegue dominar o animal. Mas se ele não é uma pessoa que está se ligada à Torá, que está realmente querendo se conectar com a Hashem, é claro que esse animal vai ser o predominante, vai controlar ele. Isso é Torá. E a mesma coisa para o ateu, e a mesma coisa para o idólatra, e assim por diante. Ou ele controla a emoção dele, ou a emoção dele controla ele. Não precisa de ser um cientista para saber isso. Então vem e continua. Vamos lá. Deus criou o homem no seu molde.
o molde que foi feito por ele, pois tudo fora criado pela palavra divina, enquanto ele, o homem, foi criado pelas mãos de Deus, conforme está escrito, e Deus colocou as suas mãos sobre mim. Isso está no Salmo Tehillim 139, verso 5. O homem foi moldado como uma moeda que é produzida através de um molde e é chamado de coin, moeda, em francês medieval. Tal como diz as escrituras em o selo transformou-se como argila. Isso está no livro de Jó, capítulo 38, verso 14. A partir de Otiyot de Rabi Akiva, segunda versão, Midrash, Salmo 139 e em Sanhedrin 39a. Para criar a sua imagem, o Rashi vem e traz para nós, o versículo explica a imagem que foi preparada para a sua criação, era a imagem semelhante ao seu Criador. Baba Batra 58a. E agora que a gente chega nesse ponto aqui, a gente começa a entender o que é semelhante ao Criador. Para você, o que é ser semelhante ao Criador? Quem cria com ele, será? Semelhante? A gente está sendo criado para isso, né? Semelhante a ele. Mas o que é isso aí? O que é essa semelhança com o Criador? O que o Criador faz para nós ser semelhante a ele? Tem que Poderoso eu não me sinto. emanar, né? Você acha? Aqui. Nós viemos construindo uma ideia que é o seguinte: seres superiores que conseguem olhar por cima do labirinto e através disso ter discernimento das coisas. O homem é capaz de discernir o que é bom para ele, o que é mal para ele, o que é certo, o que é errado. Mesmo que ninguém explique, a alma dele sabe. Então, aqui a gente está falando que Adam, ele acorda do seu sono com conhecimento. Porque para ter discernimento, obrigatoriamente você tem que ter um conhecimento prévio. Mesmo que isso seja de forma instintiva, que no caso de Adam não era, tem que ter uma informação. E isso significa que precisa existir a comparação. E para existir discernimento, você precisa comparar algo com algo. Duas coisas nós estamos aprendendo aqui. Que dentro do homem, por que fala de animal que ele pode controlar ou não? Porque dentro do homem existe o bem e o mal. Já na natureza da inclinação animalesca dentro do ser humano. Por mais que isso era de forma tão, como diz no Zohar, o corpo de Adam, ele era feito de unhas. O que quer dizer isso? Um ser cheio de escama, só unha? É isso que significa? Não. O foco de dizer que o corpo do ser humano era inteiro, em vez de pele era todo fechado de unhas, é o seguinte: a unha é a coisa mais externa do nosso corpo. Você sente a unha o tempo todo? Não. A maior parte do tempo você nem sabe que ela está ali. Você sabe quando ela está ali quando entra uma agulha embaixo, uma pedrinha, quando você vai cortar ela e dobra para cima, que dá aquela dorzinha. Aí você fala: ai, tem uma unha que doeu. Mas até você realmente trabalhar nela, o que quer dizer então que o corpo de Adam era todo de unha? Significa que era algo tão exterior, tão exterior a ele, tão longe da consciência divina dele, que o corpo para ele era como as unhas. Não é aquilo como nós hoje, que é o que nos vitaliza, que nos dá força, aquilo que nos inspira a fazer as coisas, muito pelo contrário. O Adam tinha a própria inspiração através da sua própria profecia, da sua própria conexão com Deus. Deus o inspirava, não o corpo. Deus o alegrava, não o corpo. Deus o emocionava, não o corpo. Ele estava tão fora do corpo que o corpo era como se, todo o corpo era como se fosse unhas. Longe, distante daquilo que realmente vitaliza, daquilo que ele realmente sente, daquilo que ele realmente faz com que ele tenha aquela locomoção. Toda a locomoção dele vinha de algo exterior. O corpo era algo que não o controlava. E essa é a ideia do porquê a gente vai ver lá na frente, que a serpente está fora do Adão. Claro que é uma ilusão, mas é que algo está tão distante. Esses impulsos, esses instintos estão tão distantes de mim que eu não sinto eles como se eles fossem parte de mim, como se fosse exterior. Então, os desejos corpóreos estavam tão exterior a Adão, que era como se ele estivesse fora do corpo. E essa é a metáfora de explicar que Adão era feito todo de unha. Então, quando ele vem falar que
o versículo explica a imagem que foi preparada para a criação. Era a imagem semelhante ao do Criador. Quer dizer o seguinte, o Criador ele tem uma forma de discernimento, como fala, de compreensão das coisas. Como nós não tem, claro. Mas, de uma forma diminuta, a gente o assemelha. Através da inteligência, do entendimento que cria o discernimento. E o próprio conhecimento, que através do discernimento gera a sabedoria da arte. Inteligência, discernimento, sabedoria. Uma informação ela vem, um insight, uma lâmpada que acendeu, pá, você teve uma ideia. Você trabalhou a ideia, formalizou a ideia. Hokma, bina. E agora, date. Literalmente, você foi a capacidade de sabedoria, de colocar aquilo, de materializar aquilo, de realmente compreender como formalizar aquilo. E isso controlando, debaixo disso, controlando cada expressão do seu corpo, cada expressão de suas ações, cada uma das 7 emoções inferiores, dessas 3 faculdades de pensamento superiores, formando as 10 sefirotes, as 10 partes do corpo. E é isso que nós estamos falando. O homem foi semelhante a Deus. Ele foi capaz de colocar alegria nas suas ações. Como ele foi capaz de colocar temor nas suas ações. É um contrário do outro. Mas isso é possível através desse discernimento que ele tem, dessa capacidade de discernir, como também dessa capacidade de receber de Deus, que a gente pegou agora, que está sendo criada pelas mãos de Deus, ou seja, ele é capaz de receber de Deus como nada no universo é. E da mesma forma, ele é capaz, então, de ter essa sabedoria, de saber como usar isso, não só de entender, de discernir essas coisas, mas sim de como aplicá-las em sua vida, de ter realmente a sabedoria de como executar esse processo e emocionar esse processo de diversas formas possíveis. Claro que as duas principais, Hesed de Gevurah, né? Bondade e severidade, alegria e medo. Os principais, alegria e medo, é que vai gerar quase todas as outras emoções. Nada vai sair muito de amor e medo, alegria e medo, Hesed de bondade. São derivações dela. Mas até mesmo a bondade, a alegria, ela é formada somente por causa de um motivo. Por causa da compreensão. Você só consegue se alegrar em aquilo que você conhece. Não tem como você se alegrar com o desconhecido. Medo, temor, é respeito. Não tem como você ter respeito por algo que você não conheceu ainda. Então são as 3 faculdades que a Hashem nos deu, que é traduzido lá como a nossa imagem, como nós, que é a capacidade de discernimento. Essa faculdade de pensamento é o que faz nós ser semelhantes a Deus. O que faz com que as nossas ações também sejam semelhantes às ações de Deus. Como a gente falou antes do show começar. A gente falou que no momento de se alegrar, a gente se alegra. No momento de ficar de luto, a gente fica de luto. E assim Deus também segue. Ou seja, nós estamos, na verdade, o emulando, imitando dessa forma. E por isso somos a imagem de Deus. Não porque Deus tem 5 dedos, ele não tem dedo. Não porque ele tem boca, porque ele não tem boca. Mas sim, porque nós somos capazes de compreender, saber executar e colocar emoção nas nossas ações. E aqui vem o seguinte, fala o seguinte. E aqui é onde o texto realmente fica difícil e é onde que eu vou começar a finalizar o nosso conteúdo, que é o seguinte. Deus criou o homem ao seu molde, o molde de Deus, o molde para criá-lo à imagem de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Aqui, esse é o verso 27. Isso. Macho e fêmea. Mas peraí. Acabamos de falar que Deus criou o homem. Macho e fêmea? É homem ou não é? Você pegou a brincadeira aqui? É uma piada. Mas eu gosto de trazer. Deus criou. Fala o seguinte, ó.
E Deus criou o homem. Deus criou o homem no seu molde, o homem para criá-lo à imagem de Deus. Ele os criou macho e fêmea. O homem, Deus criou macho e fêmea. O que quer dizer homem? Em hebraico, é Adam. E Adam, e agora a gente vai entender, Adam não é homem em hebraico. O conceito de homem, em hebraico, de humanidade, sim, é Adam. Mas não como as pessoas conhecem. Para o homem ser homem, ele tem que ser ish. Tem que ser masculino. Ishá, feminino. Ele tem que estar casado. Aqui a gente aprende uma regra. O homem, ele só vai ter título de homem após o casamento. Porque o ser humano, Deus criou ish, homem, ishá, mulher. Entendeu agora? Em hebraico vai falar homem, porque Adam é homem, verdade. Mas para nós entender isso de forma exata e precisa, tem que conhecer mais do hebraico. Binei Adam é homem. Adam é humanidade. É claro que humanidade não é igual é Adam. Não é que nem aqui, uma língua derivada do latim, que traz com outros conceitos, outros temas. Tudo bem, outra língua. Mas nós estamos falando do hebraico, o texto que a Torá foi escrita. Adam é como se fosse a palavra humanidade. Deus criou uma humanidade. Só que aqui está no singular, porque sim, Deus criou uma humanidade apenas. Entendeu? E dela vai sair todas as pessoas. Todos os ish, todos os ishá, todos os homens, todas as mulheres. Você entende? Deus criou um deles. Então isso aqui é algo que a gente não vai usar. Como fala, não vamos dizer como uma metáfora. Porque isso aqui é uma afirmação. E Deus repete ela várias vezes, dizendo que não, entenda desse jeito. Da forma que está no hebraico. Deus criou um ser, homem e mulher. Aqui nós aprendemos a primeira lei. O homem, ele é considerado homem mesmo após o casamento. Então, o homem antes de casar, ele é meio homem. Imagine você vivendo num mundo onde você só consegue enxergar algumas cores. Por exemplo, o azul e o vermelho você não enxerga. Vai enxergar ainda? Claro que vai. Mas você não vai ver esse livro da mesma cor que você está vendo agora. Porque duas cores faltando na sua leitura de retina vai ser o suficiente para você enxergar todas as cores com um tom diferente. Porque em todas as cores existem outras cores. Não existe uma cor única. Ah, aqui só existe a cor verde. Mentira. Existem outras cores ali. Elas estão diluídas. Mas estão ali para formar aquela cor. Assim como a gente fala, o branco mistura todas as cores. Então, todas as cores numa cor só. Todas as cores, elas estão diluída. Diluída quer dizer que existe tons fortes de uma e tons muito fracos de outras. Não que esses tons fracos não estão lá. Tirar esses tons fracos mudaria tudo. Então, como que você poderia estar enxergando o que eu estou enxergando se você não consegue enxergar da forma que eu enxergo? Você enxergaria de uma forma diferente da forma que eu estou enxergando. E por mais que você chame a cor que eu chamo A, você também chama A, e a que eu chamo B, você também chama B, se você for pintar, certo? Ela vai sair num tom, você vai chamar de A e de B, e quando eu olhar, eu não vou ver A e B. Mas quando você enxerga que eu pintei A e B, você vai dizer que é A e B. E esse é o ponto que eu quero explicar aqui. O ser humano sem a esposa, ele não é capaz de compreender o mundo. Não porque o ish é menor, o homem masculino é menor do que Ishá, o feminino. Não porque Ishá é maior do que o ish, o feminino é maior do que o masculino. Mas porque eles se completam. Eles se formam uma coisa só. As lentes que faltam de um lado estão do outro. As cores faltantes de um lado estão do outro, completando o mundo. O homem é muito focado, ele consegue ver apenas um único objetivo de cada vez. Ele não consegue ter algo dinâmico, não consegue ver
coisas muito diversificadas, ele vai vindo por partes, ele vai se alimentando, se nutrindo por partes. A mulher não, ela tem dificuldade em foco, mas ela consegue ver tudo de forma muito dinâmica, muito aberta. Um exemplo para isso é a gente levar a esposa num lugar onde possa ter mais mulheres. Seja num restaurante, alguma coisa, e tem mais mulher lá. Ela vai reparar em todas elas. Na bolsa, no sapato, no cabelo, para onde ela fica olhando, para onde você fica olhando. Ela reparou, ela viu tudo. Você malemar viu o cardápio, a carteira e o prato. É simples. Se ela muda o cabelo, demora pra você perceber. Entendeu? Se você aparece na frente dela com uma gola levantada, ela sabe, ela vem consertando, ela já vem arrumando, tá errado isso aqui. Ó, esse lado aqui ficou menor do que esse, tem que fazer igual. Peraí, deixa eu pegar a tesoura. A mulher, a capacidade dela é múltipla. Ela consegue se conectar com todo à volta dela. E consegue nutrir e entender muito bem isso. O homem, ele é focado, mas através desse foco dele, ele consegue se nutrir e compreender muito bem aquilo. Então, para coisas que é, por exemplo, um tribunal, não é bom uma mulher. Imagina, ela vai ficar prestando atenção mais no que acontece na plateia lá fora, do que realmente no discurso das vítimas, no discurso dos casos que estão sendo levantados ali. O promotor está falando, ela está reparando no que o advogado está olhando na caneta, o que ele está escrevendo, se ele já parou de escrever, no que a escrivã, se ela parou de digitar porque está demorando para digitar, ela vai reparar em tudo. O foco dela não é preciso na causa. Então é péssimo colocar ela de juiz. Ah, mas existe juiz, né? Isso é outra coisa. Não é machismo e feminismo, é que cada um tem o seu propósito na criação. Você entende? E quando a gente inverte esses papéis, vamos falar sobre isso, quando a gente pega os papéis de homem e mulher e os inverte, nós criamos um mundo caótico. Que já foi, já passou esse mundo. O Torro Vavor já foi, o mundo do caos já foi. Nós não tem que trazer o caos agora. Tem que trazer lá a redenção. O homem precisa fazer o papel de homem, de másculo, de trazer o alimento para casa, de ser capaz de nutrir, de ser capaz de prover, de ser capaz de passar segurança, de ser capaz não de impor respeito para os outros, de impor, mas de ser aquela pessoa que as pessoas olhem para ele e se inspirem nele. Ele não pode ser aquela pessoa que é controlada pelo sistema, mas sim aquela pessoa que é independente de suas ações, e a mulher enxerga isso. A mulher, ela repara não aquele que tá com um tênis mais bonito numa roda, desde que ela não seja, né, uma noia, né, para roubar seu tênis. Ela, literalmente, ela vai reparar naquele que tem o melhor discurso, naquele que se sobressai nas conversas. Por que ela repara nesse ponto? Por causa do que faz parte dela reparar o todo. E ela, através desse discernimento do todo, ela consegue examinar quem são aqueles que faz com que o todo se volte para ele. Porque o ser humano é o único animal, por assim dizer, entre aspas, que numa roda de macaco você não vai ver 25 chimpanzés olhando para um chimpanzé só falando, né? O cacá lá, não tem. Já diferente, o ser humano, você vai ter plateias reparando no que um está falando. Porque isso que difere nós dos animais, nós somos falantes. Mas esse falante não é falar asneira e bobeira. É aquela capacidade de mostrar que ele tem uma independência. A mulher, instintivamente, ela vai procurar o homem que mais tem independência. Então, até para um bom casamento, o homem não pode ser sempre aquela pessoa que é papai, mamãe, não sei o que lá. A mulher vai gostar de outro. É procurar galho para colocar na cabeça. Em outras palavras. A mulher vai procurar o destaque. Porque ela é assim, ela vê o todo. E o homem não. O homem vê o foco. Então, se ele está focado, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar no fim do mês, hora de pagar as contas. Ele está focado naquelas contas. Vem aquela mulher dele e ajuda ele. Dá aquele apoio para ele. Puxa vida, olha, faltou R$100 para aluguel. Você tem. Não acredito nisso.
Para ele, ela é a deusa da vida dele. Porque já é o suficiente. Ela está completando, ela tá ali, ela está do lado dele. E então ele tem uma visão mais focada, mas isso não desvaloriza ela. Ela tem uma visão mais abrangente, mas não desvaloriza ele. Então, por exemplo, numa situação de risco, o homem é o primeiro que morre. Ele é focado. Ele está olhando o inimigo na frente e esqueceu do inimigo do lado. A mulher não, ela consegue reparar que estão seguindo ela aqui, e ela já percebeu que tem um olhando lá longe. Porque ela é aberta. O homem é focado. É o primeiro que morre. Mas em outras questões, se ele pegar um por um, que dó de um por um que ele pegar. Ou seja, um não diminui o outro, eles se completam, eles se juntam. Mas aqui tem um problema, porque fala que Deus criou macho e fêmea. E o verso continua no verso 18, ele fala, Deus abençoou, ele disse, sejais frutífero e multiplique e enchem a terra, conquistem, domine os peixes do mar, os pássaros do céu, todos os animais que se movem sobre a terra. Verso 29, Deus disse, e eis que eu lhe dei toda planta que produz semente da face da terra, e toda árvore que tenha fruto com semente será alimento para vocês. Aí a gente já vê todo um texto da Torá. Não só dizendo que o homem e a mulher foi criado no mesmo dia, mas que Deus está falando no singular. Vem Urashi e ele fala o seguinte. Em Bereshit, mais adiante, 2:21, a escritura diz que ele tomou da costela. Midrash Agadá Bereshit Rabá 8:12 e Berahot 61a e Eruvim 18a explica que originalmente Deus criou o homem com duas faces, a masculina e a feminina. E depois dividiu. De onde Urashi tira isso? Porque está no singular que Deus está fazendo um homem. Não fez dois homens, um homem e uma mulher. Mas sim que ele fez um homem. Então, nesse um homem, nesse um ser humano, existia uma face homem, entendeu? Uma face que era o Adam Marichon, e uma face que era chamada de Havá Harishon. Esse foi o primeiro nome de um ser espiritual que nós vamos ter que abordar nesse assunto que envolve tanto casamento, alma gêmea e forças demoníacas. Tudo está envolvido num verso tão simples da Torá. E explica o seguinte, o significado simples do verso é que aqui as escrituras informam que eles foram criados no sexto dia, mas nesse local ainda não está explicado como eles foram criados, uma vez que isso é feito em outro lugar. Braita, dos 32 métodos, método 13. Então, aqui existe uma regra de 32 caminhos de sabedoria, 32 formas de compreender um texto da Torá. E esse é o método 13 de compreensão que é usada pelos mestres na Torá oral, passada desde Moshe, de como compreender a Torá. Ou seja, não é qualquer combinação que você pode pegar e entender. Então aqui uma das combinações são essa. Como está falando que Deus criou apenas um, e esses são dois, macho e fêmea, então a modo de compreensão é que uma das frentes, vamos falar assim, eu não sei qual, uma das frentes era o homem, e atrás era a mulher. Então existia a face do homem e a face da mulher. Não existia a costa do homem, e sim a face da mulher. E aqui a gente vai ter que falar o seguinte, vamos resumir isso aqui, e a gente vai explicar melhor no nosso próximo encontro. Para resumir, nesse primeiro momento, Hashem cria um ser. E ele cria um potencial dentro do homem perfeito. O problema é que a perfeição, ela é um problema. Tudo que é perfeito, automaticamente ele é imperfeito. E tudo que é imperfeito, visualmente numa metáfora, pode ser perfeito. Como assim? Você pega uma obra que ela tem apenas um ponto. Um quadro em branco e tem um ponto só. Um ponto no quadro em branco, ele é imperfeito. É um ponto no quadro em branco. Mas aquele ponto você pode desenhar qualquer obra. Mas se você preenche toda a tela
e transforma todo aquele quadro em algo perfeito, ele se torna imperfeito automaticamente. Porque uma vez que ele está todo preenchido, agora não tem como ele evoluir. Ele é estagnado. Ele é parado, travado. E nesse ponto da criação, que o homem é criado de forma perfeita, que nem quando a gente falou lá no primeiro dia, teve o céu e a terra e foi tudo criado. Aqui nós estamos falando que o homem foi totalmente criado de forma perfeita, absoluta. E também deu errado. Não que a Hashem já não sabia, mas o que acontece é o seguinte. Lembra que a gente falou do amor que é contraditório? O amor, o que a gente falou no começo? Que automaticamente ele quer controlar o outro indivíduo. Mas quando ambos indivíduos conseguem realizar a mesma missão e o mesmo propósito, que foi o que eu já tinha explicado agora mesmo, quando acontece ao contrário, que em vez de um enxergar de uma forma e o outro enxergar de outra forma, e através disso eles conseguem ver o todo, um enxerga metade, o outro enxerga outra metade, eles veem o todo. Quando você cria os dois que enxergam de forma perfeita, de forma total, um não tem necessidade do outro. Então ambos foi criado de forma perfeita, almas gêmeas, porém estavam de costas um para o outro. Do que serve toda a perfeição quando você não precisa do outro? O amor, é muito importante entender isso. O amor, você cria um domínio sobre o outro, você quer dominá-lo, mas ao mesmo tempo, lembra que eu falei que a gente se autocancela? Você cria uma dependência do outro. O outro se faz necessário na sua vida, ele é importante na sua história. Você sente carência, você sente falta, você sente saudade. Mas se você é totalmente autossuficiente ao ponto de não sentir saudade, se você é autossuficiente ao ponto de você não precisar do outro, de não ter carência, do que vale o outro? Qual a importância do outro Yuja? Que nós estamos vendo muito disso aí, essa loucura. É uma loucura isso aqui. Quando os dois estão fazendo a mesma tarefa, a mesma missão, em vez de completar um outro, eles simplesmente estão buscando a sua autossatisfação. O eu se engrandece ao ponto de realizar dentro de si mesmo o seu auto-preencher do seu próprio ego, e a incapacidade de se cancelar e sentir o outro como necessário faz com que os casamentos se quebrem, não precisam do outro. Não é amor. Lembra que eu falei? Se é só prazer sexual, não é amor, você conhecer. Mas quando você conhece e não tem a necessidade do outro, então não é conhecer o suficiente, porque esse conhecer é distante. Ele não é intrínseco em você. Não é algo que você sente que você precisa do próximo para te completar. E esse é o caso da perfeição desses dois. Eles são tão intrinsecamente, esse Malach, esse Adam, ele é tão perfeito que ele não precisa de Isha. Isha não precisa de Isha. O homem não precisa da mulher, a mulher não precisa do homem. Vamos falar assim, fica mais fácil. E aqui vem o primeiro problema. Midrash conta uma história. A história do Midrash é assim. O homem resolveu se deitar. Isso aqui é uma metáfora, tá? Não leve como história. Midrash trazendo uma metáfora da criação. O homem resolveu se deitar. E a mulher reclamou. Por que eu devo ficar com meu rosto sobre o chão? Quando eu sou igual a você. Sou carne, ossos e lama da sua lama. Eu não preciso de você. Então por que eu tenho que me rebaixar? Você tem dois reis. Esse foi o mesmo problema que a gente viu lá na Lua. Dois seres iguais no céu. Duas luminares iguais no céu. Ela reclamou para Hashem e falou: Hashem, como assim você criou dois iguais no céu? Pode dois reis dominar sobre o mesmo reino? Pode dois reis coexistir sobre o mesmo reino? Aí Hashem falou: diminuiu a Lua. A mesma coisa acontece. Agora a gente está entendendo, o Sol e a Lua é uma representação também do homem e da mulher. O céu e a terra, representação também do homem e da mulher. O céu no primeiro dia também se quebrou, o homem também vai se quebrar. E aqui a gente vai entender o seguinte: essa
essa Havá Arishonan, ela fala para Adam Arishon, eu sou igual a você, eu sou do mesmo pó, sou do mesmo barro. Você não é superior a mim. Por que eu que tenho que colocar o rosto no chão? Por que você tem que olhar para o Shammai? E a Adão resmungou, por que eu tenho que colocar o rosto no chão e você tem que olhar para o Shammai? Qual é a necessidade disso? Então os dois tinham o mesmo nível. Aí então ela clama a Hashem. Ela usa um dos nomes sagrados de Hashem, também está no Talmud agora. Ela usa um nome de Hashem e Hashem simplesmente a separa. Separa de Adam Arishon. Só que quando ela olhou para o Shammai, que era o que ela queria, conta que ela olhou e ela viu uma criatura no Shammai. Desculpa. Uma criatura no Shammai. Essa criatura no Shammai, ela era nada menos do que um malachim, um anjo, mazikim. O que é um anjo mazikim? É um anjo negativo. Lembra o que eu falei no começo? Eu já tratou sobre isso. Se o Deus está dando discernimento para o homem, ele tem que fazer comparação. Como é que você vai discernir alguma coisa sem você poder comparar com outra? Então, automaticamente, Deus criou anjos para fazerem trabalhos não bons, negativos. Trabalhos que têm a ver com severidade. Trabalhos que têm a ver com uma imposição. Da mesma forma como ele criou anjos, fazem trabalhos que é o contrário disso. Eles apenas multiplicam, eles não impõem, eles não colocam jugo, eles aliviam fardos, eles levam cura, eles levam leveza, clareza, plenitude, e não simplesmente uma dimensão de caos através da severidade. Isso é chamado de mazikim, são anjos negativos. Esse malar, esse malachim, malar, mazikim, ela olhou e viu que ele era capaz de ser o multiplicador dos mazikim, de ser aquele que dá vida aos mazikim. E esses mazikim trabalham para Hashem, de forma a revelar diversas formas de Hashem, cada vez mais oculta. Ou seja, por dia de hoje, se a gente traduzir bem isso, seria mais ou menos, vamos supor assim, uma doença. O que é uma doença? Uma doença é um decreto nos céus. Mas não são feitos por forças do lado da direita, sim do lado da esquerda. São do lado que prejudica. Não que eles não estão trabalhando para Hashem, isso é um equívoco. Ao contrário, como está escrito, né? Hashem castiga o filho que ele ama e corrige aquele que lhe se agrada. Ou seja, os processos naturais que não são tão bons não deixam de ser bênçãos na sua vida, só que de formas que você talvez tenha mais dificuldade de ler esses sinais. Então, não só que os sinais vão aparecer nas estrelas, mas sim, eles aparecem o tempo todo. Desde uma folha cair, a lâmpada piscar, todos são sinais. E alguns deles são de forma oculta. Ela viu que ele conseguia, então, revelar Deus nos mundos mais baixos. E então ela resolveu se conectar com esse ser. Se ligar a esse ser. E ela faz isso. Ela se funde e ela vira um novo ser. Vira um um rua. Ela vira um rua, como se fosse um espírito, igual um anjo também. Um malar. Rua é Rabalim. Rua
um espírito negativo, um espírito mau, um Ruach Habalá. Ruach Habalá, para ser exato. Não é vários, é um Ruach Habalá, ou seja, um espírito mau. E através disso ela recebe, na Torá oral, a gente vai aprender que ela vai receber bastante decretos negativos. Um dele é que ela perca, acho que é 100 filhos todos os dias, ou seja, então ela tem a necessidade de criar novos filhos. A forma dela fazer isso é através do sêmen em vão. E aí vem o pecado do sêmen em vão. Por isso que Deus chegou a matar os filhos de Judá, quando ele deu o primeiro mais velho para Tamar, depois deu o outro do meio para Tamar, resolveu não dar o caçula para Tamar, por causa que o primeiro olhou e viu que Tamar era muito linda, resolveu jogar no chão para não engravidar, pensando que ela ia ficar feia se engravidasse. Aí o segundo, para não trazer o espírito do irmão dele de volta através da reencarnação, dando um filho para Tamar, colocando o nome dele nesse filho que ela ia ter. Então ele resolve também jogar no chão. A Shem também vai lá e mata também, porque os dois estavam criando metraquelins, filhos para essa Ruach Habalá. Essa Ruach Habalá, ela literalmente cria filhos através do sêmen em vão, porque ela perde 100 filhos todos os dias, então ela procura diariamente filhos para ela ter a mais, para ela não faltar esse exército que vai acabar agindo nesse mundo. E por isso que a gente fala que esses, vamos falar assim para ficar mais fácil de entender, esses são maziquins, né? Existe o metraquilim, maziquim, existem vários nomes. Eu tenho que conhecer muitos deles, eu não vou ficar tratando nomes assim, vamos falar demônio, vai. Esses demônios, só que espiritual, né? Não são físico nesse caso. Esses demônios, eles vivem apenas de sugar a pessoa, trazer doenças. Então o sêmen em vão, ele traz pobreza, ansiedade, depressão, nojo de si próprio. Todos são essas forças negativas que são ativadas através desses filhos que são gerados. E ela começa a destruir a sua vida. Então a pessoa vai trabalhar, não tem força de trabalhar. Ela não tem força de continuar. Ela chega ao ponto de a pessoa simplesmente não dá mais valor para sua própria vida. Pode ver que uma pessoa que é viciada realmente em vídeos de conteúdo adulto, chega ao ponto que ela não dá nenhum valor para a vida dela. Ela aceita qualquer lixo, qualquer nojeira que existe por aí fora, ela aceita, como se fosse algo normal. Entendeu? A maior baixaria. Por aí, tá normal. É como se fizesse parte já da vida dele. Já não tem mais um valor ao ser humano, um respeito ao ser humano, ele não tem mais respeito à vida. Ele já está morto. Ele já morreu. Já está morto. Não tem mais o que tirar dele, só o mundo vindouro. De tanto que ele foi sugado. Então, esses maziquim ficam inferindo problemas sempre na parte emocional. É por isso que uma pessoa, depois que ela joga sêmen em vão, ela começa a sentir-se mal. Se ela faz isso, por exemplo, com a esposa, lá na frente ela começa a ter problemas de ansiedade, problemas de gastrite, diarreias, um monte de problemas. Se ela faz isso sozinho, solteiro, automaticamente o que ele fez, ele já começa a sentir remorso, ele começa a se sentir nojento, uma pessoa, sabe, ele já se sente mal. Porque automaticamente esses maziquins já estão inferindo para ele doenças. E todas as doenças vêm da emoção. Não existe o Covid que mata, a bactéria que mata. Não, nada mata. Na verdade, quem mata são as emoções. Uma emoção mal trabalhada, ela vai gerar a doença dentro do corpo. Seja através de toxinas, seja através do que for, você entende? Ela vai gerar problemas de comunicação entre o corpo, por causa dessas emoções alteradas. A comunicação vai se perder, essas toxinas elas vão se acumular em determinados pontos, vão gerar vários tipos de coisas. Cânceres são gerados através das emoções. Não é o câncer que mata, as emoções matou. Em outras palavras, a pessoa se matou quase, porque ela não tinha as ferramentas para utilizar a mente dela. O infarto, quem mata não é o óleo no coração, não é a gordura no coração, é as emoções. O derrame
é as emoções. O colesterol e a diabetes, não existe algo que não tenha cura. Isso é mentira. É as emoções. Doenças no joelho, fígado e ossos são as emoções. Visão, olfato, paladar, tudo são as emoções. Velocidade de cicatrização, emoções. Tudo relacionado a emoções. E por isso que até agora a Torá está falando de emoção. Porque nós ainda estamos falando de algo que é o quê? Um conceito, uma consciência espiritual. E já que é uma consciência espiritual, que não tem substância, não tem um corpo, ela precisa literalmente agir de forma de desejos. Consciência, ela tem desejos. O desejo de simplesmente ser autossuficiente fez com que esse ser realmente ganhasse autossuficiente. O nome dele só aparecendo no Yeshaya, Lit. Essa era Havá Harishonã. Harishonã quer dizer a primeira, a primordial. A Havá 1, a Eva 1. Essa foi a primeira. Então aqui a gente já aprende que almas gêmeas, elas não têm que ter a mesma função. E aqui eu vou encerrar esse conteúdo hoje. A alma gêmea, ela não tem que ter a mesma função. Ela não tem que ser auto-independente. Ela precisa completar você. Você precisa ter a necessidade dela. Para ser alma gêmea, você precisar dela. Se você é o do campo, então que ela seja da casa. Se você é o que busca longe, então que ela seja o que cria perto. Ambos têm que se completar. De maneira nenhuma, os dois têm que ser autossuficientes. A autossuficiência é literalmente aquela tela que está toda preenchida e não dá mais para embelezar. Ela está morta, estagnada naquele nível que não pode mais evoluir, não pode mais crescer. A alma gêmea, ela deve completar, não ser você. A alma gêmea, ela não deve ser a pessoa que é exatamente idêntica a você. Ela não deve ter os seus valores, ela deve entender os seus valores. A alma gêmea, ela não deve competir com você pelo título. Ela deve ter o seu próprio título. A alma gêmea, ela não é aquela pessoa que ela é inferior a você, ou que você é superior a ela, e nem que ela é do mesmo nível, mas que ambos vivem coexistindo numa simbiose, onde existem trocas, onde um para o outro se dá regras, mandamentos, leis, como a Shem e nós, como a gente vê a Shem colocando a Torá para o ser humano, coloca regras, mandamentos, limites, e a única escolha que existe é aceitar não ter a liberdade total. A falta da liberdade, a aceitação dessas regras é a alma gêmea. A alma gêmea é aquela que vai aceitar os seus valores como você é capaz de aceitar os delas. Se os valores delas são diferentes dos seus, já não é alma gêmea. Na verdade, é alma doente. Como a primeira Eva era uma alma doente. Por que ela era doente? Porque ela era perfeita. A perfeição levou a doença. Porque o amor, ele não tem nada a ver com ser perfeito. Ele tem a ver com uma patologia. Ele tem a ver com ser algo doente. Estou doente de amor, diz o rei Salomão. Estou doente de amor. Como assim estou doente de amor? Que amor é esse que deixa alguém doente? Ou seja, eu sinto necessidade de você. Eu sinto necessidade de ter você. Não só para uma relação sexual, não só para uma conversa, mas eu sinto até necessidade de estar do seu lado. Eu sinto necessidade de ajudar você no serviço da casa. Eu sinto necessidade de cuidar daquilo que é importante para você. E a alma gêmea é aquela que vai sentir necessidade de cuidar do que é importante para você, como você vai sentir a necessidade de cuidar do que é importante para ela. Então a gente não precisa procurar alma gêmea no tarô, lá na macumba,
sei lá onde, pedra, não importa, site, para tentar achar a pessoa que mais... Não é isso que é alma gêmea. Alma gêmea é aquela pessoa que ela está disposta a sentir que ela deve abdicar dela por você. Você abdicar dela. Abdicar de você para ela. Alma gêmea é a abdicação. Uma história para isso. Deus dando a Torá para o povo judeu. Deus dá a Torá para o povo judeu. O povo judeu está abdicando da liberdade. Poxa, agora vai ter que rezar quando acordar. Agora vai ter que fazer shaharit. Agora vai ter que estudar a Torá todo dia. Agora, cadê a minha liberdade de fazer o que eu quiser? Não posso nem dormir de cueca. Isso é amor. Porque se é importante para mim cuidar dos valores dele, é importante para ele cuidar dos meus valores, isso é alma gêmea. Por isso que no Tânia diz, Hashem, o próprio Deus, a Torá, as escrituras sagradas, e a alma é uma coisa só. A própria Torá é Deus, e a própria alma também. Porém, existe como a gente cortar, vamos dizer assim, através de ocultamentos de impureza, esse tipo de ligação. E dessa forma nós não temos essa alma gêmea. O primeiro conceito de alma gêmea que nós temos que entender não é nem sobre o homem e a mulher, mas sobre Deus e nós. Se nós somos capazes de estar em plena necessidade de ter Deus na nossa vida, então nós somos capazes então de amar a Deus. Se você tem a necessidade de Deus, então você pode dizer que ama a Deus. Se Deus não faz parte da sua necessidade e os valores dele não importam para você, porque muita gente fala, não, eu tenho Deus no meu coração, mas nem sabe dos mandamentos, e nem quer saber. Não, que Deus quer o coração. Mandamento para quê? Se alguém pisar no meu calo, eu mato. Ele não consegue nem amar o próximo. Você acha que ele ama Deus? Isso é balela, isso é conversa, mentira, hipocrisia, safadeza, é ignorância, é burrice, é animalesco. Isso é mais baixo que um animal. Tem animal que é mais decente. Tem espécie de animal mais decente do que isso. Então, nesse caso, não é um ser humano. E aqui a Hashem fala o seguinte, para ser um ser humano, você não pode ser perfeito. Você tem que ser perfeito. A lei, ela não foi dada para seres angelicais perfeitos. A lei foi dada para seres que podiam errar. O objetivo de Deus criar o homem é criar algo imperfeito para que ele possa se completar com Deus. Não criar um ser perfeito para que ele não precise de Deus. E essa é o verdadeiro significado desse texto. Se dois é perfeito, não vai dar certo. Mas se você é imperfeito e você tem a necessidade de ter Deus todos os dias da sua vida, esse amor te faz perfeito. Esse amor faz você encontrar a sua vincularidade, o seu vínculo eterno com Deus, o seu vínculo eterno com a Torá, a sua unicidade, a sua alma errada, única, a Yehidá, o último nível da alma, que liga você com Deus de forma tão intrínseca que não há diferença entre você e Deus. Mas isso é feito através de um amor e um temor aos céus, que só pode ser guiado, por isso que no conteúdo anterior eu terminei falando de restrições. Porque tem que ter restrições, não sei o quê, por causa disso. Por causa que a alma gêmea ela só existe quando você se cancela a sua liberdade para poder viver o prazer de estar junto com o outro. Então, se num casamento só existe, por exemplo, o que eu quero, o que eu faço, o que eu gasto, o meu dinheiro, esse casamento já deu errado. Já deu errado. Se existe a preocupação com o que ela comprou, com o que ela fez, com o que ela está precisando, se existe a preocupação com o próximo, tanto emocional, psicológico, através de conversa, emocional, através de carências, através de presentes, através de uma dedicação, de uma forma restrita de você se comportar com ela, diferente da forma que você se comporta com outras pessoas, através dessas restrições de comportamentos, de maneiras e de hábitos, você cria um vínculo eterno, que só pode ser chamado, como está no Shirachirim, a minha irmã. Porque alma gêmea significa irmão gêmeo. A gente vai ver a Torá falar disso várias vezes. Irmãos gêmeos.
O que é alma gêmea? É alguém que é idêntico, mas que precisa constantemente do outro. Como dois irmãos siameses, grudados no mesmo ser, que necessita do outro para continuar vivo. Esse é o vínculo e essa é a verdadeira definição de amor. A verdadeira definição de amor é o auto se cancelar da sua liberdade pelo prazer de viver com o próximo. Tanto com o próximo a pessoa, a esposa, quanto com o próximo, não posso falar pessoa, mas a entidade de Deus, o ser Deus, o ser eterno. Se não tiver esse autocancelamento das restrições, um casamento não pode dar certo. E por isso que a gente vai ver várias vezes Deus falar que a aliança que ele tem é um casamento que ele tem. O Shabat é o meu casamento com o povo, porque é o sinal da minha aliança, porque essa arca é o sinal do meu casamento com o povo, isso é o sinal da minha aliança, e não sei o que, porque é o arco-íris, 7 leis de novo, é o sinal da minha aliança com a humanidade, meu casamento com a humanidade. Mas para existir um casamento tem que existir o respeito pelos valores do próximo. Não pode ser apenas o seu eu perfeito, independente, que não precisa do outro ser. Então, na realidade, o que eu vou trazer na aula que vem é o seguinte: Deus precisa do homem. O que esse texto acabou de contar para nós, o maior absurdo de todos, é que Deus precisa do ser humano. Não, Deus não é autossuficiente. Ele precisa de mim, ele precisa de você. Deus precisa do reles mortal chamado Adão. Deus precisa do ser humano. E esse é o objetivo da criação. Para existir amor, para existir essa conexão, tem que existir algo que não é perfeito. Tem que existir, então, a necessidade de se completar na outra pessoa. A necessidade de deixar da sua própria interdependência de perfeição, do seu próprio desejo de querer apenas os seus valores e buscar também os valores do próximo. Bem, esse é o conteúdo de hoje. Baruch Hashem. Vamos deixar um pouco para a próxima.